A paz do Senhor, nós estamos com mais uma pré-aula para classes de jovens, quarto trimestre de 2025. Isso aí, nós vamos para a nossa pré-aula de número 2 com o título A Mensagem de Jeremias para Judá. Muito bem, este é o canal Teologia Cristã em Foco. Se você não é inscrito, inscreva-se. E vamos para a nossa pré-aula. Texto principal, Jeremias 2:4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. O resumo da lição nos diz que Jeremias chama Judá ao arrependimento e alerta sobre a disciplina que receberia como fruto da desobediência e afastamento de Deus. Objetivos da lição: apresentar a palavra profética enviada a Judá por intermédio de Jeremias, explicar a dura advertência divina a Judá e destacar o chamado ao arrependimento anunciado por Jeremias. Então vamos para a nossa primeira colocação. Observe que o texto está em Jeremias 2, de 5 a 13. E se você tem uma Bíblia aí, faça essa leitura para nós. Ao comentarmos aqui, você está situado, tá bom? Falaremos a respeito do principal foco da profecia de Jeremias. Qual era esse foco? O arrependimento. Jeremias estava convocando o povo ao arrependimento e esse era o fundamento de sua mensagem. Um alerta a respeito da iminente destruição de Jerusalém pela invasão da Babilônia. Então, se o povo atentasse para a sua mensagem, estariam livres. Assim prosseguissem ali com a desobediência, a insistência, então pagaria um alto preço. Aqui na primeira parte nós temos a palavra profética enviada a Judá. O termo profético aqui do hebraico, nós observamos a profecia, ela vem do hebraico nabi e do grego profetas. E conjuntamente refere-se à pessoa que recebia a autorização para falar em nome e em lugar de Deus. O ministério profético. O ofício profético teve início com Samuel, que depois também, na verdade, ele foi o fundador da chamada Escola de Profetas. 1 Samuel 19:20, nós temos essa explicação. E o ofício profético se deu até João Batista, considerado o último dos profetas, cuja missão principal foi a de realizar a transição desse período para o inaugurado por Cristo, ou seja, a Era da Graça. Com um chamado específico e particular, o profeta era separado exclusivamente para Deus, que o enviava com a missão de tornar sua vontade conhecida de seu povo, razão pela qual era também conhecido como homem de Deus, profeta do Altíssimo. A natureza da mensagem de Jeremias, observamos que era uma mensagem de alerta, de arrependimento e também de chamamento à obediência, por que não dizer uma mensagem à santidade. Jeremias recebeu ordem para que deixasse a sua cidade Anatote e fosse a Jerusalém com a finalidade de proclamar a mensagem divina. Por meio da profecia entregue por Jeremias, Deus reafirmou a sua fidelidade e o compromisso com a santidade, com a verdade, com o amor e a restauração do seu povo. Judá, o alvo de Deus, por volta do ano 931, antes de Cristo, com a ascensão de Roboão ao reinado, ocorreu a triste divisão de Israel em dois reinos, o do norte com capital em Siquém, posteriormente substituída por
Samaria, e Reino do Sul com capital em Jerusalém. Estes dois reinos guerrearam entre si por cerca de 60 anos. 1 Reis 14:30 e também capítulo 15, versículos 7 e 16. Observe que é um tempo razoável. Observe também que a segunda parte da lição fala sobre a dura advertência divina. Deus advertiu de forma dura e severa. A ira de Deus estava prestes a ser manifesta. Desde que Deus chamou Jeremias, Jeremias esteve ciente de que se por um lado a sua mensagem seria de esperança, por outro seria de advertência e de exortação a um povo que havia escolhido afastar-se de Deus. Praticamente, voluntariamente, o povo se afastou de Deus. A ira é a manifestação da repulsa de Deus ao pecado e tem como base a sua santidade e justiça. E o povo iria sofrer muito com essa mão pesada de Deus. Uma palavra de condenação, esse segundo subtópico aqui, de acordo com os textos do capítulo 2 e 3 do livro de Jeremias, observamos que ele recebeu uma mensagem de Deus cujo conteúdo foi de condenação num período no qual o povo de Judá se afastou do Senhor. A mensagem entregue a Jeremias é uma forte acusação contra Judá, que é a semelhança de uma esposa infiel que traiu o seu Deus. Uma esposa infiel. Então, isso aqui mostra que o povo de Deus traiu o seu Deus. As causas da condenação, inicialmente, podemos afirmar que Deus não tem prazer em fazer homem nenhum padecer ou sofrer. Deus não tem prazer na morte, nem no sofrimento de ímpio nenhum. Por outro lado, o Senhor não hesita em corrigir o seu povo, inclusive pelo sofrimento, para enveredar por enveredar em caminhos tortuosos, contrários à sua palavra. Deus permite certas situações para que o povo volte-se para Ele, não é? Por último, aqui temos o chamado ao arrependimento. O que é arrependimento? O chamado ao arrependimento foi uma das tônicas principais da mensagem de Jeremias, conforme se observa nas expressões volta, reconhece, convertei-vos. Então, esse termo vem do grego metanoia, isto é, mudança de mente. No Antigo Testamento, o vocábulo nihan, que é o ato de arrepender-se, está em concordância com as palavras gregas metanoia e apóstrofo, apontando para arrependimento, que é voltar-se para longe de ou em direção de. Arrependimento é o caminho para a restauração. É através do arrependimento que há restauração para o povo de Deus. Para você que está trilhando os caminhos distantes de Deus, o arrependimento é o caminho de retorno para a obediência ao Senhor. É necessário permanente arrependimento. Jeremias, ele sempre chamava o povo ao arrependimento. E em Mateus capítulo 3 e 2, Jesus disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, arrependimento é algo primordial para que haja restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, diz o Senhor. Concluímos a nossa pré-aula falando que a necessidade da entrega de uma mensagem divina justificava a existência de um profeta e o exercício de seu ministério. Com base nos capítulos 2 e 3 de Jeremias, esta lição pontuou esta verdade a partir de dura mensagem que o profeta entregou ao seu povo de Judá, deixando o exemplo e a lição de que ainda hoje o arrependimento é sempre o caminho para a restauração. Nós agradecemos a sua atenção, principalmente você jovem, porque essa lição é para a classe jovem, para que você possa usufruir do melhor de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus e até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo abençoe a todos. Amém.